Todo mundo em algum momento da vida já se perguntou: qual é o sentido disso tudo? Mas quase ninguém tem coragem de ir até o fim dessa pergunta. Quase todo mundo se distrai, se conforma, esquece. Outro dia, lendo um livro muito pouco conhecido aqui no Brasil, The Moviegoer de Walker Percy, um livro que nem sequer foi traduzido para o português, eu me deparei com uma história que parecia simples, mas por trás da superfície carregava algo raro, uma possível resposta, ou pelo menos uma direção para a pergunta essencial da vida. Esse livro mexeu comigo de um jeito difícil de explicar, e por isso, nesse vídeo, eu vou te contar a história desse livro e te explicar o que está por trás dela, porque pode ser que depois desse vídeo você nunca mais veja a sua vida da mesma forma. A história começa nos apresentando Binks Bolling, um homem de 29 anos, bem-sucedido, corretor da bolsa que mora numa boa vizinhança em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Sua vida tem tudo o que dizem que um homem solteiro deveria ter. Ele mora sozinho, tem um bom emprego, estabilidade financeira, conforto, se relaciona com várias mulheres e ainda tem tempo para momentos de lazer e entretenimento. E por um bom tempo da sua vida, ele acreditou que isso bastava. Sou um inquilino exemplar, um cidadão exemplar. E sinto prazer em cumprir tudo o que esperam de mim. Minha carteira está cheia de cartões de identidade, cartões de biblioteca, cartões de crédito. É um prazer cumprir os deveres de cidadão e receber em troca um recibo ou um cartão plastificado com o meu nome, como se atestasse, por assim dizer, o meu direito de existir. Ele se orgulhava desse sentimento de fazer parte, dessa sua identidade de cidadão exemplar. Mas não se pode dizer que ele era um apaixonado por sua rotina. Ele a seguia como quem prefere o conhecido, por mais sem graça que seja, ao desconforto de uma vida sem roteiro. Ele acorda, vai pro escritório, finge interesse em planilhas, reuniões, metas e em papos vazios. No fim do expediente, escapa pro cinema. E ali, por algumas horas, vive outras vidas, sente outras dores, vive outros amores. E depois do cinema, mais pro fim da noite, ele vivia casos amorosos com as secretárias do seu escritório. Era praticamente uma diferente a cada semana. Binks parecia existir num estado constante de anestesia, tão adaptado ao tédio que nem se dava mais conta de que estava sendo sufocado por ele. Um tédio que não se resolve tirando férias ou com um novo hobby ou com algo do tipo. É o tédio de quem sente que a vida perdeu o pulso, de quem olha para o mundo e pensa: será que é só isso? Binks é um veterano de guerra, matou homens, viu gente morrer e voltou com a sensação de que todo aquele heroísmo bélico, exaltado nas propagandas políticas, nos livros e filmes, não passam de uma mentira. Na guerra, conviveu com o lado mais podre e devastador do ser humano, viu o pior da vida, lutou e batalhou em nome da honra de seu país. Só que ao voltar, ninguém parecia realmente se importar com isso. Ele era só mais um, ninguém especial. Bastou ele chegar que rapidamente já o colocaram de volta na fila social. Trabalho, casamento, filhos, aposentadoria, segue o baile. Ele pode até ter sobrevivido fisicamente, mas espiritualmente, algo dentro dele ficou no campo de batalha. Só que esse vazio ainda não virou crise. Ele não está exatamente deprimido nem angustiado o tempo todo. Ele está vivendo a vida que dizem que é a certa, e isso lhe traz um certo conforto. Mas ao mesmo tempo, há algo dentro dele que já está desconectado. A satisfação dele é uma satisfação conformada, morna, automatizada. Ele sente um leve incômodo, mas não tem ainda a linguagem ou a coragem para chamar isso de vazio. E o mais estranho é que quando Binks olha ao redor, ninguém parece estar incomodado. As pessoas vivem como se tudo estivesse no lugar, como se a vida fosse exatamente isso e ponto final. Todo mundo parece satisfeito em sonhar com a casa dos sonhos, com um carro esportivo, com 2 semanas de férias, uma aposentadoria tranquila, em ter um nome respeitável na sociedade. E todos batalham arduamente para conquistar essas coisas, como se esse fosse o caminho, a fórmula para silenciar o vazio. Mas Binks, aos poucos, começa a despertar da anestesia e ver tudo isso como uma grande encenação. Uma peça de teatro onde os atores esqueceram que estão atuando, como se o mundo tivesse entrado num piloto automático coletivo e só ele tivesse acordado no meio dessa peça. Ele sente que há algo essencial faltando, algo que ninguém menciona, algo que talvez ninguém mais sequer perceba. Enquanto todos estão presos em desejos e ambições mundanas, acreditando que ali encontrarão a salvação, Binks olha para o todo e percebe que os que estão embaixo vivem sonhando com o que os de cima possuem, enquanto os de cima vivem entediados mesmo depois de conquistar tudo o que sempre sonharam. E Binks, em algum nível, é também um desses caras do topo,
Afinal, muitos ao olharem de fora sonhariam em ter a vida que ele tem, o status, as mulheres, os bens materiais. Mas por dentro, ele sabe a verdade. E assim, a vida parece se resumir entre dois extremos, a ânsia de ter e o tédio de possuir. E então surge a grande questão: o que realmente devo buscar? Qual o sentido disso tudo? E por mais que essa seja hoje uma questão adormecida na rotina e na vida de Binks, ela já penetrou forte em sua cabeça. Mas isso já faz um bom tempo. Foi durante a guerra. Ele estava ferido, caído no chão, flertando com o perigo da morte. E de repente, um pensamento entrou na sua mente, como ele bem descreve nessa passagem. Lembro da primeira vez que a busca me ocorreu. Estava sob um arbusto, ferido. A dor no ombro tinha sumido, mas eu estava pressionado contra o chão. 6 polegadas do meu nariz, um besouro revirava a terra, e ao observá-lo, despertou em mim uma curiosidade imensa. Eu estava em contato com algo. Prometi a mim mesmo que se saísse vivo daquela, perseguiria a busca. Naturalmente, assim que me recuperei e voltei para casa, esqueci completamente. A guerra e a proximidade da morte plantaram a semente da consciência em sua cabeça. Mas ao voltar para casa, Binks a enterrou no conforto, na rotina, escolheu a vida comum e se refugiou nela com gosto. Mas a história do livro não para por aí. Pelo contrário, ela começa a se desenrolar a partir da manhã que tudo mudou. 10 anos depois desse episódio no campo de batalha, ele acorda de mais um sonho da guerra, só que dessa vez, algo dentro dele despertou, o fazendo lembrar daquela sua promessa esquecida. Acordei. Olhei para os objetos em cima da cômoda, carteiras, moedas, chaves, e eles pareciam estranhos, como se fossem de outro homem. Pela primeira vez, eu realmente os vi, e ao vê-los, a busca se tornou possível. Agora, não eram mais os besouros, os arbustos e a natureza. Era sua própria vida que ele via diante de seus olhos. Não dava mais para se esconder ou para adiar. Agora ele sabia, ou encara ou se afunda. E então, ele começa enfim a encarar a pergunta que evitou a vida inteira. Quem sou eu sem os papéis que me disseram para vestir? Sem os cartões, os títulos, os nomes que fingem dar sentido à vida? Ele se vê como alguém que vive nesse mundo, mas que não pertence totalmente a ele, que essas identidades não refletem quem ele é. E chega à conclusão de que talvez o que falte para preencher esse vazio que sente não seja algo que se possa comprar, medir ou exibir. Não é dinheiro, nem status, nem fama, nem prazer. Nesse momento, aquele seu tédio se torna consciente. Ele deixa de ser simplesmente incômodo e vira uma ruptura. E quando isso acontece, ou você mergulha na busca ou apodrece por dentro. Mas o que seria exatamente essa busca? Qual a natureza dela? No livro, ele a descreve da seguinte forma. Na verdade, ela é muito simples, tão simples que é facilmente ignorada. A busca é aquilo que qualquer um empreenderia se não estivesse afundado na banalidade e mesmice do seu dia a dia. Acordar, trabalhar, cumprir metas, pagar boletos e repetir. A rotina com seus horários e promessas de estabilidade anestesia a pessoa até que ela se esqueça de procurar. Mas quando a busca finalmente desperta, é como se algo gritasse por dentro. Isso não pode ser tudo, tem que ter mais. Ignorar esse chamado é viver em desespero, mas senti-lo é estar vivo. Só que a maioria não quer sentir, não quer pensar, não quer duvidar. A maioria prefere aceitar respostas prontas. Aceitar as fórmulas simples que os outros já decidiram. É isso que é ser feliz, é isso que é ser alguém. É assim que se deve viver. E aí, se afundam. E Binks percebe que é exatamente isso que move o mundo. Um desespero silencioso, bem disfarçado. Não o desespero dramático, mas aquele que se veste de normalidade. Aquele que se esconde atrás de vidas estáveis, bem-sucedidas e planejadas. Como ele mesmo diz, tomar consciência da possibilidade da busca é estar em contato com algo. Não estar em contato com nada é estar em desespero. Binks olha ao seu redor e vê uma massa de pessoas vivendo no piloto automático, vazias, executando tarefas, cumprindo metas, sobrevivendo sem nunca se perguntar para quê. E o que mais lhe assusta não é o sofrimento, é a anestesia. Para ele, o verdadeiro inimigo da alma não é a dor, nem a pobreza, nem a morte, é o cotidiano. A rotina moderna, com sua eficiência, seus confortos, seus prazos, suas distrações, parece ter sido projetada para manter todo mundo dopado, para que ninguém pare nem por um segundo e se pergunte: o que estou fazendo aqui? A cultura de consumo, a tecnologia, a ordem social, tudo parece desenhado para afastar as pessoas de si mesmas, para que vivam ocupadas demais para notar o vazio,
para que nunca tenham tempo de sentir. E Binks não quer mais isso. Não porque quer ser diferente ou por vaidade ou então por arrogância, mas porque sente algo dentro dele que ainda pulsa, que se recusa a morrer em um mundo onde todos parecem já ter se resolvido, onde todos parecem satisfeitos com as explicações sobre o que é Deus, o que é sucesso, o que é verdade. Mas ele, em silêncio, ainda se questiona, ainda tem dúvidas, ainda tem curiosidade. E é justamente aí que sua busca acontece. Para ele, o erro da maioria não está em viver da forma como vivem, mas em aceitar qualquer resposta só para não ter que continuar perguntando. E é essa recusa em aceitar uma resposta fácil que o leva a abraçar a única fé que ainda faz sentido para si. Não é a fé religiosa dos livros ou dos templos, mas a fé de quem continua andando, a fé de que mesmo sem garantias, ele continuará procurando por respostas. Tem inclusive um trecho do livro bem forte que ilustra esse momento de fé. A única relação verdadeira que ele vive é com Kate, uma mulher quebrada por dentro, frágil e instável, mas que assim como ele, também se recusa a viver anestesiada. Por isso, dentre tantas relações que ele atravessa, essa é a única que ele parece se importar. E tem um momento na história que Kate chega até ele no meio da madrugada em crise. Tomada pelo medo, pelo vazio e sem direção, ela lhe pergunta: "Vai ficar tudo bem?" E ele responde: "Vai sim." Mas ela não parece satisfeita e pede para que ele responda novamente a sua pergunta. E ele diz: "Vai ficar tudo bem." Não é uma promessa, não é uma garantia, é um gesto, um estar junto. Num romance clássico, vai ficar tudo bem poderia significar que a ordem seria restaurada, que o final seria feliz. Mas nesse caso, vejo essa frase muito mais como um "eu não sei se vai ficar tudo bem, mas independente disso, eu estou com você." Não é uma certeza, é um ato de coragem, como quem admite: eu não tenho todas as respostas, mas eu tô aqui. E às vezes, isso é tudo que a gente tem, um ato de fé, porque no fim, ninguém tem garantias, nem sobre o amor, nem sobre a vida e nem sobre o que estamos fazendo aqui. E talvez seja por isso que a história de Binks não termina como tantas outras. Não termina com uma conclusão feliz nem infeliz. Ela não tem um destino claro. Termina com ele, presente, atento, vivo e disposto a continuar buscando. Porque talvez esse seja o ponto. Talvez a vida não ofereça um sentido como prêmio para quem segue a cartilha ou se comporta bem. Talvez o sentido esteja no próprio movimento, no desconforto, na dúvida, na curiosidade que insiste, na recusa em adormecer. Talvez o sentido esteja na fé que não promete respostas, mas que sustenta a busca. A fé de quem não precisa entender tudo para continuar, de quem, apesar de tudo, ainda ousa viver. Se Binks pudesse deixar uma última frase para essa vida, seria essa: que falte tudo, menos fé. Venha conhecer meus outros vídeos acessando meu canal. Mas se quiser ir além, quiser algo mais denso e mais forte, eu vou te fazer um convite para vir conhecer a série que desenvolvi. 10 episódios e mais de 4 horas de conteúdo que vão te fazer repensar a sua vida. Eu te explico tudo nesse vídeo rápido aqui.